O nosso compromisso é com o seu futuro. Sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. A partir de agora, todas as informações importantes para você começar aí este novo dia e este novo mês, dezembro, dia 1º de dezembro de 2023. Ao vivo, também no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV, com as imagens deste programa de hoje. Daqui a pouco tem reprise na Plena TV e logo assim que acabar também, editado para podcast em todos os aplicativos de podcast. Sexta-feira com tempo quente para Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos terá hoje 34 graus de máxima, 23 de mínima. Agora aqui no centro faz 25 graus. No programa de hoje, a bancada completa do Folha no Ar, com Rodrigo Gonçalves e Aloysio Abreu Barbosa, para a gente trazer aqui para você, e claro, com a sua participação também, em 3 blocos, divididos com 3 temas importantes: o legado de Renato Abreu, fundador do grupo MPE, que morreu aos 77 anos. Também no programa de hoje, as análises dos cenários políticos de Campos, do estado do Rio e também de Brasília. Reta final do Brasileirão e o desempenho dos clubes cariocas e um dos campeonatos mais emocionantes dos últimos anos. Acho que de pontos corridos, talvez o mais emocionante, tanto na permanência na primeira divisão, né, para não cair para a segunda, quanto, claro, o título, que estava praticamente aí, né, um bom tempo nas mãos do Botafogo, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e agora o Botafogo em segundo, com um saldo de gols aí menor do que o Palmeiras, com 63 pontos. O Botafogo com 63 tem 23 gols, tem 7 gols a menos. Olha, isso vai... Uma coisa é certa, pelo menos na minha opinião, já para começar. A única coisa que não dá é para apostar, nesse momento agora, quem é que vai ser o campeão, e muito menos também a última vaga, porque o Goiás caiu ontem. Tem uma vaga ainda aberta para a segunda divisão. O Vasco tem risco muito grande de cair, mas o Cruzeiro tem 2 adversários perigosíssimos. Vamos falar sobre isso também no último bloco do programa de hoje, nessa mesa redonda, nesse debate aqui sobre esses temas importantes aqui para Campos e para toda a região, e no caso do Campeonato Brasileiro também. Rapidamente aqui as manchetes de hoje, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, sempre lembrando que tem aquele aplicativo aí para você já baixar aí na sua lojinha de aplicativo e, né, acompanhar resultado de exames, marcação de atendimento domiciliar, horários de funcionamento, tem tudo no aplicativo. Aproveite. Laboratório Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br, Arteres e a NTT afirmam que concessão da BR-101 terá mais um ano. A informação foi transmitida ao presidente da Firjan NF durante reunião nesta quarta-feira.
Renato Abreu, fundador do grupo MPE, morre aos 77 anos. A missa de corpo presente e sepultamento acontecerão nesta sexta-feira. Aos familiares, amigos, parceiros do Renato, nossas condolências, como já fizemos aqui ontem, repetimos hoje, né, e consternados aí com a passagem do Renato, também estendemos a todos os seus familiares nossos pêsames. Operação Natal Presente começa nesta sexta-feira em Campos. O reforço no policiamento será feito por 60 policiais na área central. Semadengue mantém alerta de chuva com tempestade para todo o estado, hein? Sexta-feira com ruas interditadas. Aliás, tem as imagens aí, por favor, Carlos Alberto. Na rua Gil de Góes, interdição. Na Gil de Góes, no trecho entre a Conselheiro José Fernandes e também a José Alves de Azevedo. Tem aí o mapinha aí para você verificar, dá um confere aí. Né? Hoje, então, tente evitar essa área ali para não atrasar aí o seu dia. Samba do Mercado Municipal homenageará Robson Pereira no sábado, Robinho. Começa ao meio-dia com DJs executando músicas do gênero. Vereadores se reúnem antes de sessão e clima muda da Câmara. CDL Campos lançará livros sobre sua história no próximo dia 13. Montagem de decoração natalina já começou. Natal Sesc Campos terá iluminação e shows na Praça São Salvador. Estes são alguns dos destaques que estão lá no portal folha1.com.br para você conferir aí durante todo o dia de hoje, e claro, sempre atualizado aí pela equipe do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. 7h22, deixa eu trazer aqui o bom dia do Rodrigo Gonçalves, hoje na bancada com a gente essa semana, e logo a seguir a gente já abre esse programa de hoje aí com os temas anunciados aqui pela gente, para a gente conversar, debater, discutir aqui um pouco sobre todos esses temas. Rodrigo Gonçalves, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco sempre nesta bancada, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, bom dia também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, né, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram. Bom dia especial para aquelas pessoas também que estão fora aqui da nossa cidade, acompanhando o nosso programa, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, várias outras cidades, e aquelas pessoas também que estão passando pelas rodovias que cortam aqui a nossa região e sintonizaram o rádio com a gente. Então, fica aqui, com certeza vai ser uma manhã de muita informação. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, também hoje na bancada com a gente. E já no seu bom dia, meu caro Luiz, eu já vou pedir a gentileza de começar a abrir esse programa de hoje, nesse debate, nesse bate-papo e nessa reunião aqui da bancada, que aliás a gente já falou sobre isso, né? Pelo menos uma vez por mês, para a gente interagir desta forma e, claro, com a participação dos nossos seguidores, ouvintes aqui no Facebook. O legado de Renato Abreu, fundador do grupo MPE e que morreu aos 77 anos. Difícil, assim, o empresário tem aquela coisa de ser aquele, né, mais robusto, mais, enfim, mas o Renato me sempre deixou uma impressão de unanimidade, tanto dos seus companheiros, dos seus parceiros de projetos e de luta, mas principalmente pela sua veia social. Eu acho que pela parte social do Renato, muito voltado para a cultura, muito voltado para a música. A gente acompanhava também agora os investimentos dele lá em São Fidélis, em Pureza, né? Na área da cultura, com museu, com quadra poliesportiva, enfim. O que ele deixa nesse legado todo como empresário, mas também, né, por esse lado social, por esse lado humano dele, como humano que digo, me refiro à parte realmente carismática. Aloysio, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar mais uma vez.
Desculpem. Primeiro, desculpe pelo atraso, que foi culpa minha. Meu computador demorou para reiniciar, né? Levou algum tempo nesse processo. Peço desculpas aí de antemão ao ouvinte, telespectador pelo streaming. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Rodrigo Gonçalves. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, o Rodrigo já estendeu aí bastante, mas eu gosto de lembrar sempre as categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta: os taxistas no trecho aplicativo, os pais de aluno e professores. Pais de alunos e professores. Esse Folha no Ar, na verdade, estava marcado já há algum tempo de fazer com o vice-prefeito, o industrial, o engenheiro agrônomo, Frederico Paes. Mas Renato foi tipo, como um segundo pai, como o próprio Vladimir colocou, é verdade, para Frederico. E o sepultamento, enfim, os ritos fúnebres estão sendo cumpridos em Niterói, e Frederico se dirigiu para lá, né? Então, a gente foi ontem, no final da manhã, quer dizer, no final da manhã que né, eu consegui falar com ele e a gente achou por bem fazer, não chamar outra pessoa e fazer aqui esse debate que a gente faz, como você falou, Nogueira, a gente falou de fazer especialmente, né? Cara, Renato, certamente a pessoa mais indicada para falar do que eu, né? Acho que, sobretudo, minha mãe, Diva Abreu, e meu irmão, Cristiano Abreu Barbosa, são pessoas muito mais gabaritadas para falar de Renato do que eu. Eu dos três, fui o que menos tive convívio com o Renato. Porque, embora eu seja dono de empresa, portanto empresário, eu não costumo me enxergar ou me importar muito assim, né? Eu procuro agir como meu pai sempre fez, mas como jornalista do que como empresário. Isso, como o Rodrigo bem sabe, requer um certo distanciamento, né? Das pessoas que eventualmente vão ser, né? Vão ser suas fontes, vão ser temas de matéria, né? O jornalismo requer distanciamento, requer impessoalidade, né? Mas eu conheci Renato, um parceiro muito importante do Grupo Folha. Cara, eu acho que o maior legado de Renato é assim, eu tenho 51 anos, né? Eu não conheci empresário, um fenômeno como empreendedor como o Renato, né? Eu já conheci até pessoas como Fernando Camargo, por exemplo, que são brilhantes na iniciativa privada. Mas Renato tem a peculiaridade. A gente vai falar sobre futebol aqui no bloco, a gente sempre discute. Tem jogador que joga muito no clube e tem jogador que não reproduz na seleção. Tem jogador que no clube é uma coisa e na seleção cresce. Renato, ele foi muito bem em empresa pública e empresa privada. Isso é difícil, né? Um cara que vai muito bem nas duas, né? Ele trabalhou na Petrobras, alcançou, galgou, engenheiro, né? Formado pela FRJ, São Fidélis, marcou a época na Petrobras, deixou o nome dele e migrou para a iniciativa privada, para o ramo dele de engenharia, mas com muito, até honrando as suas origens fidelenses, das quais sempre se orgulhou, muito voltado ao agronegócio. Aqui na região, ele abriu primeiro a usina Pureza, São Fidélis, que hoje deixou como centro cultural, né? Depois a Sapucaia, que era uma usina que estava parada, a maior usina de Campos, em parceria com a Coagro, e agora está reativando Paraíso, um investimento que não foi brincadeira. Já fizemos aqui entrevistas com o próprio Federico, com o Gel Coutinho, né? A gente já iniciou isso aqui. E sabe o impacto que isso tem na economia, né? Na economia aqui do município da região. Até porque as usinas que foram tão combatidas ali nos anos 80, 70, 90, elas têm uma peculiaridade de deixar todo o investimento dela
no entorno. Todo o dinheiro que ela gera no entorno, entendeu? Tipo assim, a Petrobras, inegavelmente, alavancou muito Macaé. Macaé é uma coisa antes e depois da Petrobras. Mas o dinheiro gerado, a divisa gerada pela Petrobras e pelas outras empresas, né, de petróleo, elas não circulam muito em Macaé. Porque as maioria das pessoas ficam em Macaé para trabalhar, mas moram em outros municípios. Né? O dinheiro das usinas circula aqui em Campos, né? E hoje é um grande gerador de divisas para o município. E eu acho que o legado de Renato é enorme, né? Ele marcou não só a região, como o Brasil, né? O relevo. E eu acho que a grande pergunta que fica, a gente deve saudar, o que vai ser sem Renato, né? Porque é uma lacuna muito difícil de ser preenchida, né? E são muitos empregos e divisas gerados a partir da ação empresarial dele, né? É uma coisa que talvez a gente ainda não possa, ainda no sentimento da sua perda, né? Com pesar, com solidariedade, mas é difícil de dimensionar, né? É uma figura, uma gravidade muito grande, né? Uma gravidade muito grande, é difícil de você preencher, né? Não, pode ir. Não, você coloca aí uma questão muito interessante, porque o Renato não só ele passeava muito bem na área pública, como você falou, a gente fica aqui logo comparando, né? Você fala, quem mais que passeia na área pública e na área privada também? Você tem vários exemplos de bons empresários em Campos que são extremamente eficazes e eficientes também na área privada. São extraordinários, crescem. Hoje tem empresários como o próprio Grupo Barcelos, por exemplo, dois guerreiros aqui vindos também do interior, né, também assim um pouco semelhante com o Renato, que são o Joilson e o Licínio, mas nunca flertaram com a área pública. Aliás, Joilson já esteve aqui, inclusive por você na bancada, Luiz, e a pergunta era essa: você vem candidato, você não vem? Foi na eleição de 2020, né? Antes de 2019. 2019, isso, 2019 foi quando ele teve. E aí é que você fica assim, não é que ele deixe de ser mais completo, mesmo, não, mas é que a gente não pode analisar isso, não vai fazer juízo de valor disso. Mas é uma comparação interessante e a gente sempre fica falando aqui, poxa, as boas referências na política, as boas referências na área pública, que a gente sempre cobra, né? A gente sempre pede, você tem outros nomes que a gente pode citar aqui, a gente vai evitar citar para não pecar e ficar alguém de fora, mas tem grandes empresários aqui muito bem sucedidos em Campos e que a gente sempre cobre, aí, você não vem para a política, você não vai atuar na área política? Não, não quero. Uma coisa interessante. E o Renato passou muito bem nisso, nessa área, não política, na área pública, né, mais especificamente. E aí, quando você fala a gravidade, o peso da ausência dele, eu não sei quando que nós vamos conseguir dimensionar. Acho que vai ser um dia após o outro aí, para entender essa lacuna que fica. Acho que por aí a gente vai sentir um pouco o que é a falta desse empresário. Muito, muito grande também na área cultural, né, Luiz? Estava lendo ontem no portal Folha 1. O Ricardo Cravalbin, né, que é um pesquisador da música popular brasileira. Renato financiava livros, né? Aloysio Balbi, nosso colega, jornalista, hoje em Terceira Via, livros financiados por ele. É um cara... Rapaz, Renato, assim, falando do aspecto pessoal, mas eu quero me passar para o Rodrigo. Ele tinha uma coisa que era uma coisa... Às vezes, assim, Renato não era uma figura fácil, né? Ele era muito sincero, né? Eu gostava disso porque, assim, você sabe o que está lidando, né? Você sabe o que a pessoa pensa. O pior é aquele que age nas sombras, sorrateiro. Esse prefiro distância, né?
E é o que mais tem aí, né? Dissimulado, sonso. Renato não, Renato era direto e reto. Ele era direto e reto nos negócios e direto e reto na vida pessoal. Mas, logicamente, que isso às vezes também, né? Você... É aquela história, né? Aristóteles que falava isso, né? Essa hipocrisia é a nossa civilização. Você fala tudo que você pensa... se eu falo tudo que penso sobre você, ou você tudo pensa sobre mim, isso pode dar problema. De fato pensa, né? Então, Renato era um cara sem esse filtro. E acho interessante que talvez até por essa característica ele tenha tanto quanto empresário. Porque a gente sabe que há áreas em que a palavra vale muito. E se você quebrar isso não tem cola, não tem cola que restua, entendeu? O mundo dos negócios é um caso. Apertou a mão. Cara, se você descumprir aquele aperto de mão, ainda que não tenha sido lavrado o contrato, você no meio empresarial vai ser um pária. Ninguém mais vai querer ter intimidade com você para não lidar. Um repórter que terá confiança numa fonte é um pária. Se isso for descoberto, ele não é contratado por nenhuma redação séria, seja de jornal, de rádio ou de televisão. Um médico que terá confiança do paciente, um padre que terá confiança do que vai confessar, um pastor. Esse cara acabou a vida dele. E Renato tinha isso, né? Ele era muito sincero e assim, ele era um cara muito cioso da palavra dele, né? Eu acho que essas duas características, embora a priori você não, um cara muito sincero, não vai, né? Mas acho que foi isso, né? O interlocutor dele sabia exatamente o que ele estava pensando, o que ele dizia, né? E dizia olhando no seu olho. Esse dilema da humanidade, Aloysio, que é dizer não, né? As pessoas muitas das vezes não dizem não, mas dizem um sim falso, né? É muito pior do que a sinceridade do Renato que você coloca aí. Se tivesse de falar não para você, falava na hora, né? Então... tivemos um político aqui em Campos que já foi marcado por essa definição, né? Trata com certeza e fala com segurança. Ixi. Você falou de aperto de mão, eu lembrei também de outra questão também política aí relacionada a Campos. Falava uma coisa sentada e era outra em pé. Tem uma coisa dessa também, né? Deixa eu trazer o Rodrigo aqui na conversa, Rodrigo, por favor. Não sei como é que foi a sua experiência com o Renato, seu convívio também com o Renato, mas até quem não conviveu de perto com ele, é interessante se ouvir, é importante a gente saber, para ter a impressão de todo mundo, de quem conviveu mais, de quem conviveu um pouco menos, como você falou, Luiz, também como a gente aqui, eu, o Rodrigo, mais distante. É interessante a gente ouvir essa opinião. Rodrigo, por favor. Não, sim, ouvindo vocês falarem aí, né, a respeito do Renato, e é muito do que eu vi ontem nos depoimentos dados, né? A Folha hoje traz, desde ontem o portal Folha 1 traz uma série de depoimentos, claro, trazendo principalmente aí como principal o do próprio Frederico, que fala dessa relação que ele tinha com o Renato, não só a relação empresarial, né, mas eu lendo o depoimento dele, vou até ler um pedacinho aqui, que mais para o final, que essa relação empresarial vocês já falaram um pouco, mas o Frederico fala assim: sua generosidade e compaixão se estendiam além dos muros de suas empresas, impactando a comunidade em larga escala. Mesmo agora, após sua partida, o legado de Renato Abreu permanecerá vivo conosco. Suas realizações notáveis e seu espírito incansável continuarão a nos inspirar a buscar mais, a inovar mais, a fazer a diferença no mundo. Sua memória será sempre uma bênção para nós. Sua falta será profundamente sentida para mim, que tinha por ele o verdadeiro sentimento de filho. Então, essa aí é a declaração, parte da declaração de Frederico, mas que mostra, né, tudo isso que a gente está falando, não só da relação do Frederico, mas, né, desse poder também que o Renato tinha de transformar a sociedade no entorno dos negócios dele.
Ontem mesmo, nesse programa, aqui a gente recebeu o Ronaldo Vasconcelos para falar sobre o espetáculo dele, e sem que a gente soubesse já da morte do Renato Abreu, a gente citou, porque ele é um dos patrocinadores do espetáculo de Ronaldo. O Ronaldo chegou até a se emocionar quando estava falando das pessoas que apoiam, que acreditam na arte dele, né, e citou nominalmente o Renato Abreu, inclusive, né, e a gente nem sabia ainda do falecimento dele. Ele era essa pessoa que investia, apoiava, né, a cultura de forma geral, os eventos empresariais da nossa região, como a gente falou, por diversas vezes. Ele patrocinou eventos da Folha, esteve presente em eventos da Folha. Me lembro que, inclusive, em 2002, na festa de fim de ano da Folha, ele foi homenageado com uma placa, né? Ou seja, que mostra que essa presença e essa gratidão que o Grupo Folha sempre teve em relação ao Renato, por colaborar com a sociedade de forma geral, né? Porque a gente falou que é reabertura de usina, é centro cultural, é centro esportivo. Então, são coisas que realmente vão ficar para sempre. É um legado realmente que ele deixa, né? E a Folha, então, hoje, a Folha 1, e claro, a edição da Folha também de amanhã, vai trazer esses depoimentos que, como a Luiz já falou, tem do Vladimir, a própria dona Diva Abreu, né, diretora-presidente do Grupo Folha, também falou a respeito do Renato. Fica esse mix de homenagem ao mesmo tempo, também de incerteza em relação a como será tudo depois dele, mas também essa questão do legado, que é muito forte, que vai ficar, né, não só aqui na região, porque ele era um fidelense, mas ele era conhecido nacionalmente, né? O grupo dele tem empreendimentos em várias áreas, né, com aeroportos, por exemplo, várias outras situações que ele era também empreendedor, né? Então fica isso, é uma morte aos 77 anos, inesperado para muita gente, né? Por conta, né, que ele estava sempre muito ativo, participando das coisas. Como eu falei, ele esteve aqui no final do ano passado participando do evento da Folha, deu um depoimento falando sobre como ele era grato à região. Então, assim, realmente é uma perda que vai ficar aí. E hoje, como a gente falou, o Frederico estaria aqui com a gente, mas se deslocou lá para o Niterói, porque o sepultamento está marcado para as 11 horas, né? Vai ter lá um cortejo, saindo, né, lá em sentido, né, o cemitério lá de Niterói. Então, assim, realmente essa perda... Campo da Colina. É o Campo da Colina, exatamente, né? Ele está sendo velado lá, vai ter uma missa de corpo presente na paróquia de São Judas Tadeu em Niterói, não é isso, Luiz? E depois, então, sai esse cortejo aí para o Parque da Colina, né, onde vai acontecer o sepultamento. Eu te falei 11 horas, mas vai ser meio-dia e 45 o sepultamento. Perfeito, isso mesmo. E aí tem o registro aqui, que eu queria só trazer, que eu comentei no começo, e às vezes as pessoas não sabem, mas além de atuar na área de engenharia e agronegócio, Renato Abreu, agronegócio e engenharia, eu estava vendo aqui nas mensagens feitas pela sociedade, pelos empresários, vários setores, tem, de um lado, por exemplo, CDL, setor produtivo, comercial, empresarial, e do outro lado já vem o sindicato rural, já vem as Flucan, né? Enfim, aquilo que a gente falou mais cedo, que a Luísa lembrou primeiro, que ele passeou muito bem por várias áreas. Os políticos também, você vê que tem depoimento de Rodrigo Bacelar, tem de Vladimir, tem de Garotinho, ou seja, ele tinha essa interlocução com diferentes grupos políticos também, que isso é muito importante. Ele conseguia dialogar, não só, por exemplo, em Quissamã, ele deixou um legado lá com 7 capitães, o Instituto 7 Capitães, ou seja, ele tinha atuação em várias frentes aqui na região. Realmente uma perda para todo o Brasil, para o mundo dos negócios de forma geral, mas aqui para a região especialmente é muito marcante, realmente. E a Luísa já falou do acervo musical dele, dos investimentos e tal, mas tem um outro detalhe também interessante, até que no portal Folha 1, o Renato também criou em São Fidélis o Instituto Renan e Lídia Abreu, o IRLA, essa abreviatura aí, essas siglas, né, que recebe o nome de seus pais e tem por objetivo fomentar a cultura na região. Em Pureza, por exemplo, no município de São Fidélis, ele estava criando o maior complexo cultural da região, com um museu da música, provavelmente esse arquivo citado por Aloysio deve estar lá, isso deve ser
concluído, e também o Museu do Açúcar e um teatro. Além disso, gente, ele construiu também, à frente do Willa, um centro esportivo, denominado Jairo Pelingeiro Abreu, em Pureza, mantendo aí um pouco da história do antigo operário PIC, né, e também o centro esportivo Mário Aurélio Cunha Pinheiro, na Fazenda da Pedra. Aloysio, quanto mais a gente vai estudando e conhecendo a história do Renato, mais a gente vai entendendo o seu legado e mais a gente vai tentando dimensionar aquela gravidade que você citou aí, né? E que fica mais difícil chegar a um denominador aí exato. O que vai ser a falta a lacuna do Renato nesses espaços todos aí? É uma coisa que a gente vai ter que dimensionar, né? E ver como é que vai ser daqui para frente. Que Renato, assim, quando eu penso no Renato, na figura sociológica, antropológica e histórica, que aí a história não dá para você adivinhar. A história que vai contar são os pósteros, né? A gente vai saber como, se é que o nosso nome vai ser lembrado, como ele vai ser lembrado quando a gente não estiver mais aqui, quer dizer, ou seja, a gente não vai saber. Veríssimo, que tem uma definição que é fantástica, né? O Luiz Fernando Veríssimo. O nosso velório é o nosso encontro social que a gente mais queria estar presente. A gente está, mas sem consciência disso. Né? A gente quer saber quem chorou, quem falar, pô, já foi tarde, né? E a gente está lá, mas a gente não tá ouvindo, não tá interagindo, né? Renato é um camarada de São Fidélis, 77 anos, né? Ou seja, é um camarada dos anos 77, dos anos 40 para 50, né? Vai dar o quê? Vai dar 46. Ele nasceu no final... 46. Ele nasceu, então, no final da Segunda Guerra Mundial. É um tipo de cara do pós-guerra, né? É uma geração típica. Minha mãe é dessa geração. Essa geração de 70, 80 anos é a geração de Mick Jagger, é a geração de Paul McCartney, é a geração de Chico Buarque, é a geração de Eric Clapton, é a geração de Gilberto Gil, é uma geração muito... É a geração de Martin Scorsese, é a geração do Ridley Scott, é a geração do Robert De Niro. É uma geração, antes de se olhar assim, para o mundo, uma geração muito, muito brilhante, né? Produziu muitos nomes, nomes com brilho em várias áreas, né? É o ano de Lula, né? O Lula tem 78 também, né? É de 45. Lula depende muito de quem julga, né? Depende de quem julga. Estou falando assim de áreas que geram menos duplicidade de julgamento, né? Sim. Renato é um cara de São Fidélis. Ele nasceu e cresceu no apogeu da agroindústria aqui em Campos, né? E viu a decadência. Ele fez a vida dele, engenharia, estatal, abriu empresa privada. Quando ele viu que ele tinha já punch, ele tinha envergadura para poder mudar a história que ele conheceu, ele fez isso. Ele resgatou usinas. Então, uma dessas raras pessoas que cresce no meio, um contexto histórico, vê esse contexto alcançar apogeu, alcançar declínio, e é capaz de interferir no contexto e fazer com que esse apogeu ele renasça de novo. Quantas pessoas são capazes de fazer isso? Quantos de nós, que é inevitável, vamos todos morrer, né? Quantos de nós vamos olhar para trás e poder dizer que fizemos isso? Renato pôde, né? Ele pode. Então, acho que é uma coisa histórica, é um ser histórico, de um peso histórico, pela capacidade de escrever sua própria, não só sua própria história, como a história de uma cidade, de uma região, que muito poucas pessoas têm. Né? Muita gente quer,
mas muito pouca gente consegue chegar lá. Eu sempre digo, todo poeta sonha em mudar o mundo, né? Todo poeta sonha em mudar o mundo. Quando, na Revolução Russa de 1917, quando as tropas se rebelaram e foram tirar o czar do Kremlin, eles gritavam: Come nanás, mastiga perdista, o dia está prestes burguês. Come nanás, mastiga perdista, o dia está prestes burguês. Serão versos de um poeta com 20 anos chamado Vladimir Mayakovsky. E o cara mudou. Tem gente, cara, que nasce para mudar o mundo, para alterar a história. A maioria de nós não é capaz disso. Renato foi. Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a Luísa resumiu muito bem e acho que esse é o sentimento que a gente vê nesse depoimento colocado lá na Folha. Quem não teve a oportunidade ainda de ir lá dar uma lida, vá, porque acho que o que a Luísa falou, esse legado também é a visão que as outras pessoas têm da gente, né? Principalmente daquelas pessoas que conviveram, como você falou, nos diversos setores, de diversos setores políticos, né? Eu acho que é isso, o legado mesmo é esse, e a torcida, né? Que para que todo esse legado não seja só uma lembrança, mas que ele possa permanecer sendo cultivado, crescido, que esse sonho dele possa continuar sendo... sonho e realizações, né? Possam continuar sendo aplicados aqui na nossa região, né? Então, é isso. Perfeito, muito bom. Meu caro Aloysio, meu caro Rodrigo, a gente fecha então esse bloco e vocês fiquem à vontade, se quiserem, externar aí o nosso sentimentos, evidente, de perda a todos os familiares, nossos votos de recuperação, de passagem por esse momento, né, de luto aí, de muita paz e força, que Deus dê muita força a todos os familiares, a todos os amigos, assim como a Luísa citou, um dos exemplos, né, o próprio doutor Frederico Paes, vice-prefeito, hoje presidente da Coagro também, que mais que amigo, era pai, né, era como se fosse um pai e filho. Então, a todos esses, nossos profundos sentimentos. E a gente... Deixa esposa, né, Maria de Lourdes Maia de Abreu, e a filha Cristiane, que inclusive teve com a gente na última feijoada aqui da Folha, né, representando o pai, ela teve com a gente aqui na última feijoada, e claro, deixa aí para todos os amigos, familiares, especialmente as duas aí, né, a esposa e a filha, além dos netos, né, e os demais familiares. Lembrado, Rodrigo, vai fazer isso agora, falar de Lourdes e de Cristiane, né, nossos sentimentos aí. Falo meu nome, em nome dessa bancada, em nome desse grupo de comunicação, da minha família, e quero crer que fale o nome de uma cidade, de uma região. Sim, com certeza. Sem dúvida. São 7h53. A gente fecha esse bloco agora, vira a chave aí no próximo bloco. A gente fala uma análise aí sobre esse cenário político aqui de Campos, da região, do Rio de Janeiro, Brasília, que tem aí uma movimentação intensa com a indicação de um novo ministro para o STF, e aí surge a vaga num importante ministério, que é o Ministério da Justiça. Será que o PT vai seguir nessa vaga, né? Já tem especulação aí de outros nomes que não do PT. Parece que o PT tem um problema com o próprio governo hoje. Enfim, vamos tentar entender um pouco mais isso, debater um pouco mais esse cenário todo. Na Procuradoria-Geral também da República. Enfim, a gente fala sobre todos esses temas, e para fechar o programa hoje, vamos separar um tempo aqui para a gente falar desse disputadíssimo Campeonato Brasileiro de 2023. O Santos do Rei Pelé, que corre sérios riscos também de cair, não está no número mágico, e tantas outras coisas mais, como o Clube da Colina, o Gigante da Colina. 7h55. Nesse intervalo agora tem uma dica da Nauta XP. Você pode acessar o site, você pode
fazer contato com a equipe da Nauta XP. Só acompanhar aí as dicas agora desses profissionais que vão te orientar muito bem a investir o seu dinheiro com segurança e com a melhor opção de rentabilidade. Confere aí.